Fala galera, tranquilo, beleza? Bora começar mais uma incrível aula de matemática, aulas 9 e 10, realizando uma pesquisa da sequência 3, volume 2 do Aprender Sempre. Então já sabe, né? Deixa aquele likezinho, se inscreve no canal se você é novo aqui, seja muito bem-vindo e bora começar essa aula. O que vamos aprender? Nestas duas aulas vamos realizar uma pesquisa, construir um gráfico e uma tabela. Número 1. Os estudantes do 5º ano C fizeram uma pesquisa para saber quais flores as pessoas mais gostavam. Eles entrevistaram algumas pessoas e anotaram os dados em uma tabela. Então temos aqui, turma, uma tabela que eu dividi em duas partes para ficar maior na tela aí para vocês, tá? Então nessa tabela nós temos o título dela, aqui, as flores mais escolhidas. Temos a primeira coluna que indica que são as flores que estão marcadas aqui. E na segunda coluna a quantidade de pessoas que votaram em cada flor. Então temos aqui a rosa com 25 votos, a orquídea com 22 votos, o girassol com 15 votos e o crisântemo com 18 votos. E vamos ver as perguntas que temos que responder. Então aqui na letra A perguntar assim, qual o título da pesquisa? E temos aqui, ó, as flores mais escolhidas. Super tranquilo, né? Então vamos anotar aqui, ó, as flores mais escolhidas. Letra B, quantos entrevistados preferem orquídeas? Então nós vamos olhar para as orquídeas e vamos observar aqui, ó, que são 22 entrevistados. Super tranquilo, né? Letra C, qual é a flor que os entrevistados mais gostam? Então a gente tem que perceber aqui, ó, dessa tabela, qual é a flor que tem mais votos. E a gente pode observar que é a rosa com 25 votos, tá certo? Então vamos anotar que a flor que os entrevistados mais gostam é a rosa, tá legal? Então super tranquilo, é só anotar aqui, ó, a flor preferida pelos entrevistados é a rosa. Letra D, qual foi o total de entrevistados? Então agora a gente tem que somar todos os entrevistados para descobrir o total. Vamos marcar aqui então? Então são 25 da rosa, temos 22 das orquídeas, 15 do girassol, 18 do crisântemo. Muito bem, e aí a gente faz a nossa adição, começando aqui pelas unidades. Então vamos lá, ó. 5 mais 2 vai dar 7. 7 mais 5 vai dar 12 e 12 mais 8 vai dar 20. Então coloco o meu zero aqui e subo 2 nas dezenas. Agora sim, ó, 2 mais 2 vai dar 4, 4 mais 2 vai dar 6, 6 mais 1 vai dar 7 e 7 mais 1 vai dar 8. Então temos um total de 80 entrevistados. Muito bem, super tranquilo, né? Agora na letra E, construa um gráfico de colunas com os dados coletados pelos estudantes. Então aqui, turma, vocês vão construir um gráfico de colunas, eu já fiz aqui para vocês, então vamos conferir como ficou esse gráfico de colunas. Primeiro de tudo, olha o título que eu coloquei aqui, ó, a quantidade de pessoas, tá certo? Ou seja, que escolheram as flores. Aí temos aqui, ó, no eixo Y, que é esse eixo da esquerda, o título que vocês podem colocar aqui é o título de votos, por exemplo. Votos, porque são os votos de cada participante, né? A quantidade de votos. E aqui no eixo X, as flores. Então a gente pode colocar esse título no eixo X, tá bom? E agora sim, vamos lá observar esse gráfico. Aqui, ó, temos as colunas que representam cada flor e cada coluna você observa o voto dela pela linha aqui dos votos, ó. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, a rosa marcando certinho na linha do 25. Então eu sei que a rosa recebeu 25 votos. Aí temos também as orquídeas, olha só, ela está entre 20 e 25. Então a gente sabe que é um número ali 22, 23. Se tiver dúvida, você olha na tabela, que a tabela mostra certinho qual que é o número. Aqui o gráfico não é para a gente saber com todos os detalhezinhos, mas sim para a gente ver rapidamente qual que teve mais voto. Olhando aqui para o gráfico, qual que teve a maior votação? A gente pode observar que a coluna maior é a da rosa. E em segundo lugar, qual recebeu mais votação? A orquídea, pode ver, ó, é a maior coluna depois das rosas. Qual que foi o último lugar? O girassol, ó, é a menor coluna. Tá vendo? Então o gráfico é para a gente obter essas informações mais rápidas, mas para saber do detalhe e para saber quando um número está entre assim, ó, uma linha, você, para ter certeza, deverá olhar na tabela, porque aqui, ó, eu sei que é o 20 e eu sei que aqui é o 25. E esse aqui? Ele está entre 20 e 25, então pode ser 21, 22, 23, 24.
tá certo? Então, para ter certeza, nesse caso você olha na tabela. E aqui, a gente pode ver que é certinho na linha do 15, então aqui tá fácil de acertar. Mas esses que ficam entre uma linha e outra, só pela tabela que você pode ter uma certeza maior, tá? Mas como eu falei, o gráfico é para você ver rapidamente as informações. Por exemplo, a gente olhando aqui sabe que a rosa recebeu mais votos, quem recebeu menos votos é o girassol, tá vendo? Mesmo sem saber os números que estão em cada coluna, só de olhar para o tamanho de cada coluna, tá certo? Então vamos lá continuar. Número 2, agora é a sua vez. Seu professor vai dar orientações para que você possa realizar uma pesquisa com a sua turma. Vocês irão coletar dados, construir uma tabela e um gráfico e vão expor para toda a turma. Para realizar a pesquisa, vocês precisarão decidir alguns itens. Converse com seus colegas e com seu professor sobre. Então temos aqui algumas perguntas para responder. Letra A, qual será o tema da pesquisa? Letra B, qual será o título da pesquisa? Letra C, quem serão os entrevistados? Qual pergunta será feita para eles? Então aqui, turma, vocês vão com o seu professor e sua professora realizar essa pesquisa. O professor vai ajudar vocês a escolher o tema que ele quer trabalhar, vai ajudar vocês a escolher um título para a pesquisa, vai realizar também aí com vocês a coleta dos dados com os entrevistados. Eu vou trazer de exemplo aqui uma pesquisa para vocês verem como a gente preenche, né? Mas aí o professor de vocês pode estar escolhendo outro tema para vocês, tá? Dependendo do que o professor está querendo trabalhar nessa semana. Então vamos lá, qual será o tema da pesquisa? Eu escolhi brincadeiras. Letra B, qual será o título da pesquisa? O título da minha pesquisa vai ser uma pergunta. Então, ó, qual sua brincadeira preferida? E letra C, quem serão os entrevistados? Então, ó, respondendo a primeira pergunta, os estudantes da escola. Agora respondendo a segunda pergunta aqui, ó, qual pergunta será feita para eles? Então eu nem escrevi aqui, ó, para não repetir, mas a pergunta será a mesma que está no título, ó. Qual sua brincadeira preferida? Tá? Então nem repeti embaixo, porque a pergunta é o próprio título da minha pesquisa, tá bom? Agora na letra D, como os dados serão registrados? Aqui, muito simples, né? Como pede já no título da número 2, para a gente registrar em tabela e gráfico. Letra E, quando será realizada a pesquisa? Por exemplo, na terça-feira. Agora sim, ó, número 3, agora é a hora de organizar os dados coletados. Façam uma tabela com os dados que vocês coletaram. Então aqui eu vou trazer uma tabela com as brincadeiras que eu escolhi, tá certo? Então ó, temos aqui o título da minha pesquisa, ó, qual a sua brincadeira preferida? Aí na primeira coluna aqui, ó, temos as brincadeiras, na segunda coluna a quantidade de pessoas, então vamos lá, ó, temos amarelinha, pular corda, futebol, pega-pega, esconde-esconde e vôlei. E aqui a quantidade de cada um, amarelinha 18 pessoas, pular corda 22, futebol 15, pega-pega 25, esconde-esconde 28 e vôlei 12, tá certo? Então vamos fazer aqui a número 4. Após elaborarem a tabela, vocês construirão um gráfico de colunas. Não se esqueçam do título, da fonte e dos nomes dos eixos vertical e horizontal. Então vamos lá, construir esse gráfico de colunas. Muito simples, né? Com os dados que eu tenho na minha tabela, eu vou montar esse gráfico. Lembrando que o gráfico tem o título, né? Temos também o título dos eixos, olha só. Então temos aqui os votos e as brincadeiras. Então aqui é o eixo X do nosso gráfico, aqui é o eixo Y, tá certo? E agora temos os dados do nosso gráfico. Então cada coluna recebe o nome de uma brincadeira. Amarelinha, pular corda, futebol, pega-pega, esconde-esconde e vôlei. E como eu falei para vocês, para que serve o gráfico mesmo? Para a gente ver informações mais rapidamente do que na tabela. Então olha só, se eu pergunto para vocês qual é a brincadeira que recebeu mais votos, rapidamente você consegue me responder esconde-esconde, porque é a coluna que tem o maior tamanho. E se eu pergunto qual é a brincadeira que recebeu menos votos, você consegue também responder rapidamente, porque o vôlei é a coluna que está menor nesse gráfico. Tá vendo? E aí você pode também olhar pela linha, ó. A coluna que está exatamente nas linhas é fácil também de perceber qual que é o voto dela, ó. Aqui recebeu 15 votos em futebol, 25 votos aqui no pega-pega, olha só, ela tá bem na linha, tá vendo? E as outras que estão entre uma linha e outra, você vai por dedução. Por exemplo, eu sei que a amarelinha está entre 15 e 20, então ela 17, 18 votos por aí. Então, para ter certeza, você confere na tabela, tá certo?
Pular corda, mesma coisa, ó, eu sei que está entre 20 e 25. E assim para os demais também, ó. Esconde-esconde está entre 25 e 30. O esconde-esconde eu lembro que o número é 28, tá vendo? E aqui o vôlei eu lembro que o número é 12. Ele está entre o 10 e o 15, tá certo? Muito tranquilo. Aí na número 5, depois de construírem o gráfico, apresentem para a turma toda os resultados coletados e em seguida faça a exposição no mural da escola, para que os outros estudantes observem suas descobertas. Então aqui, turma, junto com o professor de vocês, vocês vão colocar no mural da escola essa pesquisa que vocês realizaram. Tá legal? Eu espero que vocês tenham gostado e já sabe, como eu sempre digo, escreve nos comentários a hashtag da aula, pesquisa, para que o YouTube ajude outros alunos a encontrar esse vídeo. Assim você vai estar ajudando o canal de uma forma muito simples, tá certo? É só escrever hashtag pesquisa, tá bom? Já deixa aquele likezinho, se inscreve no canal se você não é aqui, seja muito bem-vindo. E não saia do vídeo, aqui embaixo ó, está aparecendo para vocês outras aulas e também as gameplays do canal. Um grande abraço, até a próxima aula!